Eu sou Alexandre Jardim, do Grupo Imagem e Credibilidade. Diariamente no Jornal de Brasília, levamos para você um pouco da política que acontece no Brasil e, claro, vai repercutir em todo o Brasil. Os bastidores da política e muito mais. A análise, as causas, as consequências dos principais fatos da política brasileira. Diariamente, de segunda a sexta. Começa agora JBR News. Dia Internacional da Mulher. Mas na política, o que as mulheres têm a comemorar? Começa agora Brasília Já. Bom dia, hoje estou aqui sozinho na bancada, Alexandre Jardim não está aqui conosco, mas na segunda-feira ele retorna. E hoje, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. E, apesar de eu ser homem, peço licença aqui para tratar desse tema especificamente na política. E invoco talvez uma condição para me ajudar um pouco nessa tarefa, que é o fato de ser bisneto de Alzira Soriano. Alzira Soriano foi a primeira mulher na América Latina a exercer um cargo no Poder Executivo. Ela foi prefeita da cidade de Lages, no Rio Grande do Norte. Isso foi em 1928. Alzira Soriano ficou viúva aos 22 anos, tendo três filhas para criar, 2 nascidas e uma na sua barriga. E nessa condição, ela herdou o comando de uma fazenda no interior do Rio Grande do Norte, no sertão do Rio Grande do Norte, a Fazenda Primavera, nesse município de Lages. Estamos em 1928 e o voto feminino ainda é proibido no Brasil. Mas no Rio Grande do Norte, o então governador Juvenal Lamartine faz uma lei local, uma legislação local que permite que lá naquele estado mulheres pudessem votar e serem votadas. Foi a primeira grande conquista das feministas, das sufragistas no Brasil nesse sentido. Então, Berta Lutz, que era a grande feminista da época, vai em busca, no Rio Grande do Norte, de uma mulher que fosse capaz de disputar uma eleição e vencê-la pelas suas características. E lá no sertão do Rio Grande do Norte, na Fazenda Primavera, havia então aquela mulher que dali, naquela situação, início do século passado ainda, conseguia comandar, administrar uma fazenda, mandar naqueles rudes vaqueiros, naquela região árida do sertão nordestino. Ela então vai até a Fazenda Primavera junto com o governador Juvenal Lamartine e convence Alzira Soriano a disputar a eleição. Alzira Soriano disputa e vence a eleição. Torna-se então a primeira prefeita da América Latina, um feito na época tão extraordinário que virou notícia, matéria no jornal The New York Times. Alzira Soriano se elege e fica no cargo até 1930, quando acontece então o golpe de Getúlio Vargas, que toma o poder e faz uma intervenção, destitui os prefeitos todos e coloca nos seus lugares interventores. Ela então deixa de ser prefeita, mas deixa um legado na cidade de modernização, de construção de estradas, de levar energia que não havia ainda no município e outras coisas. Depois que Getúlio cai, em 1945, Alzira Soriano retorna ao poder como vereadora, é vereadora ainda por 2 mandatos e chega a presidir, inclusive, a Câmara de Vereadores de Lages. Essa história, então, é uma história importante, é o início do processo da entrada de mulheres no mundo da política brasileira, no mundo da administração pública brasileira. Um feito extraordinário, em 1928, já se vão aí 96 anos, mas enfim, estamos aí no Ano Internacional da Mulher e aí precisamos avaliar o que nesse processo todo aconteceu que a gente possa comemorar. E aí, depois desse tempo todo, o que é que nós temos? Nós temos hoje no Brasil mais de 5.000 municípios, mais de 5.500 municípios. Somente
568 são administrados por mulheres. Esse é o número de mulheres que ganhou a última eleição municipal. 658 no universo de 5.500 municípios. No Congresso Nacional, as mulheres são 18% da representação. No país inteiro, as mulheres são 55% da representação. Então, apesar de todo o esforço, apesar do pioneirismo de Alzira Soriano em 1928, ainda há um longuíssimo caminho a percorrer. Essa semana, lá no Congresso, uma semana tensa, complicada, de escolha dos presidentes das comissões da Câmara, né, com muita confusão, muita polêmica, mas uma mulher eleita para presidir a Comissão de Constituição e Justiça, comissão mais importante da Câmara, a deputada Caroline de Toni. Esta semana houve, na Câmara dos Deputados, uma sessão presidida então pela deputada Benedita da Silva, que aprovou diversos projetos importantes para a questão feminina. Um deles, por exemplo, que torna agravante, aumenta a pena de crimes de violência contra a mulher quando se usa, nesses casos, inteligência artificial. Ou seja, casos, por exemplo, em que se muda o corpo de uma mulher, né, se coloca ela em situações vexatórias, ou seja, o uso da inteligência artificial agravando a situação de violência contra a mulher. Foi um dos projetos aprovados. Mas fica sempre essa questão. Todo mês de março, toda semana do Dia Internacional da Mulher, há um dia na Câmara para aprovar pautas exclusivas referentes à questão feminina. Isso é ótimo, isso é bom, isso é importante, mas somente essa semana, somente no Dia Internacional da Mulher. Quando vamos conseguir, afinal, que não seja necessário haver um Dia Internacional da Mulher, que não seja necessário haver uma semana para concentrar projetos relativos à mulher? Quando que possa haver uma representação política feminina equivalente à representação das mulheres no plano do país. Se são 55% as mulheres do país, por que não podemos chegar perto de 55% da representação na Câmara, no Senado, nas prefeituras, no Supremo Tribunal Federal, que hoje só tem uma mulher como ministra, a ministra Carmen Lúcia, enfim, nos governos estaduais, em todos os lugares. Precisamos mais seguir o exemplo de Alzira Soriano em 1928, fazer crescer essa representação feminina, fazer com que as mulheres, de fato, comecem a ter a representação que merecem desse país. Mas a gente, como diz a música do Milton Nascimento e do Fernando Brant, a gente tem força e tem manha, a gente tem graça e tem raça, e a gente nunca vai deixar de ter fé na vida. É isso aí, gente. Então, a todos aí, um bom fim de semana, até segunda-feira. Se você gostou desse conteúdo, fica sempre aquele convite nosso, que é importante. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse o nosso site imagemcredibilidade.com e se inscreva nos nossos canais, o ICTV e os demais. Muito obrigado.